Bom dia, apesar deste nevoeiro horrível que se verifica em Lisboa, ou melhor, em partes de Lisboa. Olha, o que é que tenho para si hoje? Muita coisa. Primeiro, Escape Mais Rouco. Já ouvi falar? É uma página aqui no Facebook de uma pessoa que eu tenho apreço, que divulga matérias relacionadas com motas e com motociclismo. O Escape Mais Rouco, há dias, pediu-me para falar do assunto. Mas já tinha pensado falar neste assunto. Qual é o assunto? É a ideia peregrina do Ministro da Administração Interna. Eu peço sempre às pessoas para separarem a crítica pessoal da crítica às políticas. Neste caso, não é pessoal, até porque, como sabem, eu gosto do Eduardo Cabrita, que foi meu colega de faculdade. Mas, repare, quando o Ministro vem dizer assim, nas cidades estamos a pensar baixar o limite de velocidade para 30 km por hora, isto é misturar alhos com bugalhos. Repare, há zonas das cidades... Bom, primeiro ponto, onde é que ocorrem mais atropelamentos e mais mortes em Portugal? Dentro das cidades. Não é nas estradas. Bom, o que significa que a nossa atenção, ainda há dias, há poucas semanas, falava com pessoas da Prevenção Rodoviária Portuguesa, que falavam nisto. De facto, isto é um problema dentro das cidades. Como é que se resolve? De várias formas. Ora, limitar a velocidade não é a única delas. Porquê? Porque há zonas da cidade onde faz sentido nem sequer 30, faz sentido 20, não é? Porque estadinhas estreitinhas, onde há crianças e alguém se mete numa estrada e acabou. A gente passa-lhe a ferro. Portanto, faz sentido em algumas zonas ser abaixo de 30. Não faz sentido dizer 30 km nas cidades. Há zonas das cidades que nem sequer 50 merecem. Quanto mais aquelas que parecem vias rápidas, têm separadores, que estão limitadas a entrada de pessoas nas vias, aí nem sequer 50 se justifica. Portanto, disparado. Segundo ponto, é a história de que quem pode conduzir uma scooter ou uma coisa qualquer de 120 cm3 de cilindrada precisa de carta de condução. Como sabe, isto foi abolido há uns anos, corretamente abolido, porque uma das soluções para nós termos só problema nas cidades é motorização, andar de moto ou bicicleta ou outra coisa qualquer. Ora bem, vir dizer que os acidentes e a sinistralidade têm a ver com o facto das pessoas não terem carta ou não terem tirado uma carta para conduzir uma 125 é outro disparate. Bom, até porque uma boa parte dos acidentes não acontecem com motas, nomeadamente mortais, acontecem com carros, atropelamentos, nomeadamente. Ora, e qual é o problema aqui? É que as cidades não estão preparadas. Os autarcas preferem fazer rotundas, às vezes obras de arte, em vez de fazerem uma lomba, não é? Um speed bump, ou então porem uma passadeira, ou então porem umas luzes ali ao pé das passadeiras, tudo automático, a dizer assim, olha, você está em excesso de velocidade, para aí. Coisas deste género, está a perceber? Não faz sentido nenhum. Assim como não faz sentido depois a polícia não fiscalizar, um carro está em cima da passadeira e a gente não sabe quando é que a pessoa entra para a passadeira adentro. Bom, isto é um disparate, não faz qualquer sentido. No caso das motas é ainda mais grave, porque eu suspeito que isto tem a ver com outra coisa. Já adivinhou? Alguém anda a precisar de passar cartas de condução, está a perceber? O setor não está nada bem. E depois dá jeito para estas coisas, depois fica sempre essa suspeita, está a ver? Bom, portanto, o meu pedido dos meus amigos do Escape Mais Rouco, aqui fica. Segundo ponto, está tudo excitado com o português que comprou o Mercedes, não é? O Project One de 3 milhões de euros. Eu já vi o carro. O carro é lindíssimo. É um Fórmula 1 de estrada. Viu no museu da Mercedes em Stuttgart há pouco tempo. E está tudo excitado com o carro. Porquê é que será que o português... Você vai ver que vai aqui haver uma caça em Portugal, tentar perceber qual é que foi o português que comprou o Mercedes que custa 3 milhões de euros. Eu estou marimbando. A única coisa que me preocupa é perguntar assim, caramba, quando é que nós vamos ter 100, 200 portugueses capazes de comprar um Project One por 3 milhões de euros? Isto é que nos devia preocupar, não é? Porque quer dizer que nós estamos a lutar por sermos uma economia mais rica. Termos pessoas com mais poder de compra em Portugal que até podem comprar um Project One que custa 3 milhões de euros. Isto é típico à portuguesa. Que é, deixa-me lá ver quem é que foi o tipo que comprou o carro. Bom, terceiro disparate. O governo admite bloquear telemóveis nas autoestradas. Você está a ver quando a malta não tem nada que fazer, as coisas que inventa? A minha mãe dizia muitas vezes assim, olha, a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Eu acho que esta malta está a revelar isto. Repara uma coisa, bloquear telemóveis nas estradas. Opa, vamos dar banho ao cão. Agenda. Em primeiro lugar, olha, em Portugal, o Estado ajuda os ricos. Ricos entre aspas. Mas os pobres que se lixem, desculpa a expressão. Você dirá, porque é que este idiota está a dizer isto hoje de manhã?
Olhe, é muito simples. Ficámos a saber ontem que o Governo está a pensar deixar que os trabalhadores da Alta Europa, que têm filhos que vão trabalhar ao sábado, depois à noite e ao domingo, que a creche dos miúdos seja pago pela Segurança Social. Espera aí. O salário médio de um trabalhador da Alta Europa é 1.300 euros. Vai passar para a volta de 1.800. E a gente tem a Segurança Social a pagar a creche. Não, espera aí. Não é a Segurança Social. Somos nós. Está a ver? Esta coisa que é a Segurança Social. Não. Somos nós. Bem, o Ministro Vieira da Silva, como já percebeu, eu costumo dizer, há gente que adora o Ministro. Para mim, este Ministro é dos piores que o Governo tem. Porque tem aquele ar de santinho e depois mete tudo e a mesma coisa no mesmo saco. Bom, o Ministro ontem vinha a dizer não, mas isto não é só para as empresas, não é só para a Europa. Há outras empresas que podem fazer isto. Olha, borrada ainda maior. Está a ver? Ou seja, isto para mim é o sinal de que em Portugal a gente não pensa nas funções do Estado. Então, a Segurança Social é que há de pagar a creche de pessoas que estão a trabalhar. Não, mas espera aí. A Segurança Social tem de pagar as creches de quem não ganha o suficiente. Ou não é assim? Se um trabalhador ganha o salário mínimo, tiver que fazer uma coisa qualquer de um turno e precisar de ajuda, eu percebo isso. E eu estou disposto, como cidadão, a ajudar a pagar isso. O que eu não quero é eu, como cidadão que pago impostos e contribuições pesadíssimas para a Segurança Social, estar a pagar uma coisa que é uma das contrapartidas para a malta aceitar trabalhar ao fim de semana. Isto não faz o mais pequeno sentido. E ainda para mais, a lata com que um governante vem dizer mas isto é para todos. Pois se é para todos ainda é pior. E portanto, ele como Ministro da Segurança Social, o que devia estar a fazer é alterar a lei. Por não permitir que as tais IPSS e não sei das quantas, com quem há um acordo, não é, com a Segurança Social, possam estar a pagar esta marmelada. É assim que nós desperdiçamos dinheiro. O Serviço Nacional de Saúde é a mesma coisa. Faz sentido que um rico não pague uma operação como um pobre não paga? Não faz sentido nenhum. Esta história de que nós temos de ser todos iguais, independentemente do que ganhamos em alguns serviços do Estado, é um disparate. Está a ver? As pessoas têm de pagar consoante aquilo que é o seu rendimento. E não me venham com a treta que o Estado não sabe qual é o rendimento, que hoje em dia o Estado sabe tudo. Não é? O fisco português é daqueles mais bem informados da Europa neste momento. Se não for mesmo do mundo. O fisco português e a Segurança Social portuguesa. Portanto, isto não faz sentido. Bem, sigamos para B. Segundo ponto. Eu vou-lhe ler aqui uma frase para você perceber os riscos que nós temos pela frente. Apesar da evolução positiva da economia portuguesa, a situação económica e social em 2018 apresenta riscos que poderão levar a nova crise. E você dirá, lá está outra vez o Camilo Lourenço com esta conversa, pá. Ainda por mais, olha, eu não sou daqueles que andou a dizer que vinha aí o diabo, está a perceber? Mas há umas pessoas que insistem em dizer que eu digo que vinha aí o diabo. Disparado completo. Vá lá ler tudo o que eu escrevi, Diabo 4, que eu não falei em diabos. O que eu falei em diabos, o que eu falei na altura foi, se continuar aquela política que o Governo andava a pensar fazer em 2015, isto vai correr mal. Bom, mas quem é que disse isto? Não fui eu. Foi Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde, eminente dirigente do Partido Socialista, das pessoas que eu tenho mais respeito no Partido Socialista, que é uma pessoa competente, que hoje em dia é Presidente do Conselho Económico e Social. E ele diz muito bem. E sabe o que é que diz o Dr. Correia de Campos? Ele e o Conselho Económico e Social. Eu vou-lhe ler aqui quais são os tais riscos que ele fala ali. Olha, reduzidas qualificações dos portugueses. É verdade, problema estrutural. Não vem deste governo, vem de uma série de governos anteriores. Está a ser resolvido? Mal. E muito devagar. Segundo risco, persistência de elevada carga fiscal. Hã? Pois é. Olha, indireta e direta. É verdade. Mais. Incerteza internacional. É verdade, mas nós não podemos controlar isto. Pronto, paciência. Temos é que estar atentos, que é para reagir. Mas agora veja a seguir. Reduzida poupança. E agora veja a seguir. Excessivo crédito ao consumo. Está a ver que quando as pessoas se despem da sua carga ideológica e analisam a economia pelos factos, o diagnóstico é completamente diferente. Está a ver? Nós estamos a falar de uma pessoa que é do Partido Socialista, mas que é competente e que é sério. E, portanto, aqui uma grande salva de palmas ao Dr. Correia de Campos, que tem a coragem, enquanto Presidente do Conselho Económico e Social, subscrever aquilo que foi dito ontem. E agora faça este exercício.
Nós podemos ignorar isto e dizer, não, olha mais um a falar do diabo e tal, olha mais outro que ia inventar histórias. Não. Os riscos estão aqui, nomeadamente elevada dívida, que é o que não aparece aqui também, que eu tenho pena que o Conselho Económico e Social não tenha referido isso. Elevada dívida das famílias, do Estado e das empresas. Estes problemas são graves, porque se alguma coisa mudar lá fora, olha aqui ao lado em Espanha, aquela coisa de Catalunha que está longe de estar resolvida, não é? Na Europa, se o Brexit correr mal, há aqui uma série de riscos no horizonte. É verdade que as coisas estão a ficar mais anuviadas. Você dirá, bom, mas até há dias, antes de ontem, a senhora Lagarde, do FMI, até veio dizer que a economia portuguesa internacional nunca esteve tão bem desde 2010. É verdade. Mas assim como está muito bem, também pode passar a estar menos bem. E este é que é o problema. Nós temos de estar alerta para isto. E, portanto, uma grande salva de palmas para o Conselho Económico e Social que teve a coragem de dizer estas coisas. Terceiro ponto da conversa de hoje. Os bancos dizem que a tendência de crédito, de crescimento do crédito da habitação e do consumo, e ao consumo está a aumentar e vai se manter em 2018, pelo menos no primeiro trimestre. Já viu? Lembra-se da crítica do Conselho Económico e Social que falei ainda agora? Está aqui. A sensação que eu tenho às vezes é que nós já nos esquecemos de como é que fomos parar a um buraco em 2011. Um buraco chamado bancarrota, ou pré-bancarrota. Está a ver? Excessivo crédito. Eu quando falo com os bancos dizem-me assim, já falei nisto aqui, uma vez a propósito do Santander, que o crédito às empresas está a cair, mas este crédito está a subir. Bom, é natural, não é? Os bancos, como é que vão ganhar dinheiro? Além de ir buscar comissões cada vez mais chorudas, não é? Às nossas contas, ganham dinheiro assim, emprestando dinheiro. E, portanto, no crédito ao consumo, como é, o montante não é muito grande, embora esteja ao nível mais elevado de sempre, disse o Banco de Portugal na semana passada, isto não é um grande problema para as contas dos bancos. Bem, crédito à habitação, depois tem as habitações. Mas lembra-se o que é que nos diziam em 2010? É que os bancos agora dizem assim, não, mas agora estamos muito longe de 2010, e 2008 e 2009. Porquê? Porque a análise do crédito é mais precisa, porque nós já neste momento temos muito menos crédito na altura, mas na altura também nos diziam que não havia risco. E, portanto, a sensação que me está a dar é que nós não estamos a perceber que estamos, aos poucos, em alguns setores e coisas isoladas, e buscar problemas que nos levaram ao buraco em 2011. E isso é que me faz muita impressão. Eu não falei aqui de um tema, mas vou só passar assim muito por alto, que é este. O BCP acusado de falhas no mercamento de capitais. Quem olha para isto fica a pensar que é um problema atual. Não é. É um problema de 2012. Mas está a ver. Isto, como é que às vezes... Isto foi um processo que o BCE levantou. Nem sequer ninguém sabe como vai acabar. Mas repare, estamos em 2018. É um processo de 2012. Os custos de credibilidade e depois de imagem de instituições perduram no tempo. Não é? É isto que está aqui em causa. Último ponto para a senhora doutora Ana Maria Pereira, que ontem veio para aqui dizer assim, sim, vai lá estar a história, você disse uma vez que suas declarações que a falar mal de história. Ana Maria Pereira, não seja fofinha, está bem? Não seja fofinha. Se a senhora quer discutir isso, eu discuto. Sabe o que é que eu disse em 2012 na televisão? Que enfureceu os professores de História e mais uns quantos idiotas em Portugal. Eu vou-lhe dizer o que é que eu disse. Olha, há excesso, quando você tem desemprego em certas profissões, não faz sentido continuar a formar pessoas nessas profissões. Está a perceber? Portanto, você não precisava em 2012, como continua a não precisar, que as faculdades formem gente em excesso para dar lições de História. Não quer dizer que eu não gosto de História. Está a perceber, Ana Maria Pereira? Eu gosto de História. Se quiser, discuto História consigo. Agora, quando eu digo que há excesso de profissionais em certas profissões e, portanto, não vale a pena você estar a formá-los que eles vão parar ao desemprego, eu repito o que disse na altura. Está a perceber ou não? E se não percebeu, olhe, escreva que eu dou-lhe umas liçõezinhas sobre isso. Está bem? Um beijinho para si, Ana Maria Pereira. Olhe, muito obrigado. Ponha aí um gosto, me estar aqui a aturar, e já agora faça a partilha nas redes sociais. Até logo!